Theo Cury está com a gente, vai seguir também na repercussão sobre o caso TCU. Theo, você trouxe a antecipação com Larissa ontem de que isso ia acontecer. Thaís Herédia cravou para a gente o recuo. Temos aqui o documento. O que tem de interessante que a gente pensou, e eu queria te ouvir sobre isso, Theo, é o trecho ali, a frase que ele trata da repercussão pública, porque ele passa basicamente toda a decisão, o documento, elencando as suas razões para ele ter ido justamente no caminho contrário, ou seja, para ele, como relator, como regimentalmente ele poderia ter dado uma decisão contrária a essa, rejeitado, ou seja, vulgo dado uma canetada a ele mesmo contra os embargos do Banco Central. E diz que não. E diante, inclusive, da repercussão pública do assunto, decidiu suspender a inspeção até que o caso seja levado ao plenário do Tribunal de Contas da União. Theo, quais são os seus bastidores sobre o assunto? Tainá, boa tarde para você, para o Uribe, para quem acompanha a gente. Vamos lá, ele acaba de admitir, no final das contas, que a repercussão levou a ele a tomar essa decisão. Então, ele recua na decisão dele, suspende a inspeção que seria realizada no Banco Central e leva esse caso ao crivo do plenário do Tribunal de Contas da União para que haja uma discussão entre todos os ministros. Conversando, repercutindo isso lá no Tribunal de Contas da União, o que um dos ministros me disse confessa o inconfessável, ou seja, um juiz não pode, um ministro não pode se deixar levar pela repercussão. Esse ministro também havia criticado a forma como foi conduzido esse processo reservadamente nas conversas que a gente teve. Então, no final das contas, ele nesse item 14, se a gente tiver para a gente mostrar novamente para quem acompanha a gente, ele diz aí justamente que a dimensão pública assumida pelo caso, com contornos desproporcionais para a providência instrutória corriqueira nessa corte, recomenda que a controvérsia seja submetida ao crivo do plenário. Então, ele aí no final das contas está admitindo que teve um peso. Ao mesmo tempo, diz que essa providência instrutória é corriqueira, ou seja, admite, diz que se defende na decisão dele, diz que o que ele fez está previsto no regimento, que o que ele fez está fundamentado e embasado legalmente dentro do Tribunal de Contas da União e minimiza a repercussão, ao mesmo tempo em que minimiza, que eu digo ao dizer que é uma instrução corriqueira, ao mesmo tempo em que diz que essa dimensão houve uma dimensão pública e que teve contornos desproporcionais, ou seja, foi algo muito grande para algo, uma reação muito grande para algo que é normal. Essa avaliação dele. Mas com isso, admite que esse recuo tem a ver com justamente a repercussão que o caso teve. E o caso teve uma repercussão muito grande. A gente contou aqui, trouxe os bastidores no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o que o Supremo Tribunal Federal tem a ver também com esse assunto? Existe uma investigação, obviamente, no Supremo justamente do caso Master, mas essa questão administrativa, extrajudicial, tramita no Tribunal de Contas da União. Só que, a depender do que o TCU determinar no caso, nesse caso, isso respinga no Supremo com um mandado de segurança, com um recurso para acionar o Supremo como uma última possibilidade, uma última instância para reverter uma eventual decisão que intimide, constranja ou mude o que o Banco Central decidiu lá atrás na liquidação do Banco Master. Por isso que a gente foi ontem atrás dos ministros do Supremo e o que eles dizem é que eles viram com estranheza essa ofensiva do ministro Jonathan de Jesus do Tribunal de Contas da União com relação à atuação do Banco Central. E aí no Supremo, eles já estão vendo agora como razoável essa decisão, essa repercussão de momento lá no Supremo Tribunal Federal, diante desse recuo. Então, com isso, ele, primeiro, se defende das críticas, diz que a decisão dele foi tomada com fundamentos legais, com base no que prevê o regimento interno do Tribunal de Contas da União, que não extrapolou, que seguiu o que está previsto. Se blinda também das críticas com relação a vindas da repercussão dessa decisão, critica a repercussão, diz que a repercussão foi muito grande para uma decisão que é corriqueira, que é um trâmite normal, que está dentro do que é esperado, mas chama essa decisão de
de que ela teve contornos desproporcionais e uma dimensão pública. No final das contas, admite que isso teve um peso, sim, para esse recuo. Então, ele suspende a decisão anterior dele de inspecionar o Banco Central e, ao mesmo tempo, com isso, leva o caso para discussão entre os demais ministros do TCU. Lembrando, Tainá Uribe, quem acompanha a gente, que muitos ministros saíram criticando de maneira reservada, obviamente, essa ofensiva, por conta justamente, até porque havia uma expectativa de que esse recuo, e a gente trouxe essa informação ontem, poderia ajudar a aliviar a pressão. A gente ainda vai falar sobre isso, mas essa decisão de suspender, que a gente antecipou ontem, tinha justamente esse objetivo, aliviar essa pressão, porque havia expectativa, inclusive, de convocação de uma sessão durante o recesso dos ministros, durante as férias dos ministros. Enfim, a ideia agora é tentar baixar a bola e colocar ela no chão.